Desejamos a todos uma boa noite. Que a graça do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo esteja com cada um de nós. Sentimos-nos contentes em estar reunidos nesta quarta-feira para exaltar e glorificar o nome de Deus e também fazer um estudo bem acurado da palavra do Senhor. Caríssimos, antes, porém, de adentrarmos no assunto profético ou da palavra de Deus, eu quero chamar a sua atenção para buscar ao Senhor em espírito e verdade, pois sem Ele nós não podemos mover sequer um dedo. Então, baixemos nossas frontes e vamos fazer uma breve oração. Querido Pai, a Tua palavra está em nossas mãos. Nos ajuda a entender e que nossas almas sejam sensíveis para recebermos a Tua palavra como um torrente de água viva. Abençoa aqui todos nós, em nome de Jesus, amém. Quero de antemão agradecer a esta oportunidade da igreja local ter me proporcionado para assim poder transmitir as gemas preciosas da palavra do Senhor. Agradeço de todo o coração aos ancianatos e às respectivas pessoas que estão presentes também. Queridos, nesta noite eu quero compartilhar um dos termos bastante interessante na Bíblia Sagrada como um todo, e que ao longo dos tempos, desde as algures eras, quando o mundo foi criado por Deus, é debatido e pela Bíblia Sagrada. Quero compreender e entender junto a você o termo falado da angelologia, o estudo sistemático dos anjos. É um assunto que é meio escasso no meio da igreja do século 21. Mas nesta noite eu quero chamar a sua atenção para fazermos uma retrospectiva sobre esse assunto, angelologia bíblica. Os anjos atuando na vida do ser humano, os anjos atuando até o tempo do fim. Por isso, abra a palavra de Deus no último livro, Apocalipse, capítulo 5. Capítulo 5 do livro do Apocalipse, versículo 11. Apocalipse capítulo 5, versículo 11. O sermão desta noite é um sermão temático, diferentemente do textual expositivo. Temático onde nós veremos versos e através dos mesmos, na teologia sistemática, vamos comparar um com o outro e tirar uma conclusão exata deste assunto. Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Em visão profética, o apóstolo relata da seguinte maneira: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Até aí. Neste texto, nós encontramos uma visão do apóstolo João. A visão que João vê, ele viu tipo audiovisual, vê, escuta e escreve. João, na ilha de Patmos, vê, escuta a voz de milhões de anjos de Deus. O interessante é que esta palavra anjo, do original angelos, quer dizer mensageiros de Deus para ajudar os seres humanos. Mensageiros de Deus para ajudar os seres humanos. E aqui no próprio versículo faz-se então menção de seres viventes. Eu quero nesta noite entender junto a você este assunto tão sistemático da palavra de Deus. E eu tenho certeza que após esse estudo da palavra, você vai sair daqui cheio de poder, com a certeza que os anjos estão continuamente ao lado de cada um de nós. Analisando esse texto,
E eu quero já então comparar com Apocalipse capítulo 4, versículos 6 e 7. E nós lemos: adiante do trono, como queimado de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo, semelhante a novilho. O terceiro tem um rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Versículo 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Eu posso ouvir amém? Porque essa expressão é contínua no reino dos céus. Essa expressão é ininterrupta lá no lar celestial. Os anjos proclamam dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E essa expressão é usada no sentido de que há 3 personagens distintos: Deus o Pai, Santo; Deus o Filho, Santo; Deus o Espírito Santo, Santo. Eu posso ouvir amém? E o mais interessante no contexto diz aquele que era, porque Deus conhece o passado. Aquele que é, porque Deus é o Deus do presente. E aquele que virá, porque um dia Jesus Cristo voltará. E através desses textos bíblicos, vamos entender daqui a pouco o que significa com mais exatidão. Você percebe que esses seres viventes têm 6 asas. E estão cheios de olhos ao redor, por detrás, estão cheios de olhos. Agora eu quero levar a você até o livro do profeta Isaías. Veja, o sermão é temático. Quem quiser anotar para qualquer dúvida ou então um estudo a respeito dos anjos, pode ficar à vontade. Isaías capítulo 6. Isaías faz parte da seção dos livros proféticos. Isaías capítulo 6. Nós vamos entender a primeira classe de anjos mencionada pelo profeta Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 2. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. Eu posso ouvir amém? Porque esse texto é muito lindo na palavra de Deus. Qual é a exegese deste verso? A compreensão que eu tenho deste verso é que aqueles seres viventes que você viu há bem pouco no livro do Apocalipse, ele tem 6 asas. Só que o profeta Isaías chama aqueles seres viventes de serafins. Serafins são anjos que têm 6 asas. E qual é a missão desses anjos? Qual é o trabalho desses anjos? Eles ficam ao redor do trono de Deus. E eles têm 6 asas, e o mais interessante é que 2 asas eles cobrem o rosto. Outras 2 são usadas para voar. E outras 2 para cobrir os pés. Isso indica uma grande reverência para com Deus. Isso indica que eles reverenciam a Deus dia após dia. Eu posso ouvir amém? Eles cobrem os pés quando eles andam na presença de Deus. Até seus passos são respeitosos para com Deus. Eles cobrem o rosto porque a glória de Deus é santa, inabalável. E de forma respeitosa eles fazem isso. Louvado seja o nome de Deus. Essa é a primeira classe de anjos. Os anjos serafins ficam continuamente ao redor do trono de Deus. E nós podíamos até extrair algumas lições. Deus está presente aqui, sim ou não? A onipresença de Deus está aqui. Deus é onipresente, diferentemente dos anjos que não são onipresentes. Onipresente porque Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. E se Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque Ele é onipresente, eu pergunto, não deveríamos nós reverenciar mais a Deus? Não deveríamos nós
ter mais respeito para com as coisas de Deus, já que os anjos têm tanta e tanta reverência para com Deus, quanto mais nós, pecadores e falhos. Vamos agora entender a segunda classe de anjos. Vamos para o livro do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 1. Capítulo 1 de Ezequiel. Capítulo 1, versículo 6. Ezequiel, capítulo 1, versículo 6. Nós lemos: cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. Agora você vai então para o versículo 10. Está causando microfonia aqui. Versículo 10. A forma de seus rostos era como o de homem. À direita, os 4 tinham rosto de leão. À esquerda, rosto de boi. E também rosto de águia, todos os 4. Versículo 10. Agora, me acompanhe então no raciocínio bíblico. Vamos agora para o capítulo 10 do profeta Ezequiel. Capítulo 10. Diz assim. Capítulo 10, versículo 6. Capítulo 10, versículo 6. Tendo o Senhor dado ordem ao homem vestido de linho, dizendo: toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, ele entrou e se pôs junto às rodas. Aí você pode ver o seguinte, que existia 4 seres viventes. E esses 4 seres viventes é dado o nome pelo profeta Ezequiel de anjo querubim. Só que esses anjos querubins são diferentes dos anjos serafins. Os anjos querubins têm 4 asas. 4 asas. Agora, qual é a missão dos anjos querubins? A missão dos anjos querubins, vamos no raciocínio bíblico, Gênesis 3, 24, você lembra bem esse texto, que os anjos querubins foi dado a ordem de guardar o caminho da árvore da vida. Qual é a missão do anjo querubim? Guardar e proteger. Guardar e proteger. A missão do anjo querubim é guardar a sua vida, é proteger a sua vida, igreja. Eu posso ouvir amém? Esta é a missão do anjo querubim. E o interessante é que Ezequiel traz à tona textos enigmáticos. Veja que aparece aqui anjos querubins, e esses anjos querubins estão dentro de rodas. E daqui a pouco nós encontramos referências que essas rodas ficam girando. E o mais interessante é que no capítulo 10, capítulo 10, versículo 2, que depois vamos comentar esse assunto, 10, versículo 2. Falou o homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas, até debaixo dos querubins, e enche as mãos de brasas acesa, dentre os querubins, e espalha sobre a cidade. Ele entrou à minha vista. Pois bem, nesses textos, caríssimos, que acabamos de ler, nós fizemos uma analogia completa da visão dos anjos, desde o Éden até o fim dos tempos. Mesmo que em linguagem figurativa, aqui nas brasas é uma linguagem figurativa, mas nós entendemos desde os dias do Éden até o fim dos tempos. A segunda classe de anjos é o anjo querubim. E agora eu quero entender a metáfora. Existe um anjo com um rosto como de boi, depois fala que tem aparência de homem, que é semelhante à águia, é semelhante ao leão. Olha, estas são linguagens usadas no âmbito profético. No hebraico, os hebreus conheciam que aquele animal que tinha força, que Israel, o povo de Deus, trabalhava, era o boi. Usava muito boi para o cultivo. E Deus achou muito oportuno mencionar um anjo à semelhança de um boi, para dizer que se você está precisando de força para vencer, Deus coloca um anjo para lutar junto a você. Eu posso ouvir amém? E nós encontramos também uma outra analogia aqui, da palavra a águia. E os israelitas admiravam muito a águia por ser um ser que de forma tão rápida conseguia capturar ali a sua presa. E eu pergunto, se em algum momento da vida
você está precisando de uma rapidez extraordinária para vencer na vida ou para conseguir o seu alimento, pode contar com o anjo de Deus que está pronto de forma tão rápida a agilizar junto a você, para que você possa ter todos os dias o alimento na sua casa. Eu posso ouvir amém? E o outro detalhe aqui é que fala também do anjo semelhante ao leão, linguagem figurativa. Os israelitas conheciam o leão como um animal feroz e terrível. Naquela época conhecida desde então como o rei, o bravo leão. Até nós encontramos referências ao leão, quando Sansão chegou a matar um leão. Aquilo foi algo admirável. E o leão representa o quê? Os israelitas achavam o leão muito corajoso, achavam o leão bravo, achava o leão inabalável. E quando Deus usa a metáfora de um anjo, a semelhança de leão, Ele está dizendo: meu filho, se você está precisando de coragem, se você está precisando de coragem para pregar, eu coloco um anjo ao seu lado para ir com você. Se você está precisando de uma fé inabalável, eu coloco um anjo ao seu lado para você vencer. Se você está precisando ir além dos perigos da selva do pecado, eu coloco um anjo ao seu lado para vencer. Eu posso ouvir amém? Então isso daqui são metáforas específicas que mostram o amor de Deus para com cada um de nós. E agora, vamos entender brevemente uma terceira classe de anjos. Está aqui no livro de Atos, capítulo 1, versículo 10. Atos capítulo 1, versículo 10. Atos capítulo 1, versículo 10. Nós lemos: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Eu posso ouvir amém, igreja? Porque aqui fala da terceira classe de anjos. É chamado os anjos mensageiros. Aqueles anjos que, segundo o Espírito de Profecia, têm 2 asas. É aqueles anjos que acompanham você dia após dia. São os anjos mensageiros. São aqueles anjos que colocam o diabo para correr. São os anjos mensageiros que estão continuamente. Quando você vai fazer o trabalho de Deus, tem anjos ao seu lado. Quando você vai em uma missão de Deus, tem um anjo ao seu lado. Quando você vai ao trabalho, tem anjos ao seu lado. Eu posso ouvir amém? Esses são os anjos mensageiros. E o mais interessante de tudo é que esses anjos, eles assumem a forma antropomórfica. O que é isso? Esses anjos assumem a forma humana. E em algum momento você pode ver um anjo na semelhança de um homem e você não conhecer. Você achar que é uma pessoa, mas na verdade é um anjo. Diz o Espírito de Profecia em verdade sobre os anjos. Ela diz que no tempo do fim, muitas das vezes, nós vamos encontrar com anjos de Deus e vamos achar que é pessoas de caráter bom, mas na verdade estamos conversando com próprios anjos de Deus. Mas ela também diz que vai chegar um momento no tempo do fim que muitas das vezes vamos conversar com pessoas achando que são pessoas, mas diz que é com o próprio Satanás também. Então você percebe, existem 2 formas que o Espírito de Profecia diz, agora no tempo do fim, em que os anjos estarão assumindo a forma antropomórfica, a forma humana. E um detalhe bem interessante, depois vamos entender os outros textos que nós acabamos de ler. Um detalhe, os anjos quando aparecem, eles não aparecem na forma deles, eles usam a forma humana. Por quê? Porque na verdade, nosso cérebro, quando o pecado adentrou aqui no mundo, nós perdemos a visão perfeita. Então, nós hoje enxergamos pelo nosso cérebro, nossos olhos são os captores da mensagem, só que com a graduação do pecado, nós perdemos a visão e nossos olhos, como são os captores da mensagem, do objeto, não conseguem mais ver o anjo na forma que eles são. E em todas as ocasiões que um anjo aparecer para algum ser humano, mesmo nos tempos bíblicos, aparecia de que altura? Da altura do ser humano.
Mas um anjo não é da altura do ser humano, você sabe muito bem. A Bíblia diz que nós fomos criados um pouco menor do que os anjos. E Adão tinha uma grande estatura, segundo com os estudiosos, chegando a 4 metros. Então, é normal que os anjos sejam mais altos do que isso. Mas Deus não permite, por causa da graduação do pecado. Um outro detalhe que eu quero explicar aqui, antes de nós analisar esses outros textos. Um anjo, ele é semelhante a nós em alguns aspectos, só que o anjo, ele nunca experimentou o pecado. E o anjo, ele tem poder, ele também não tem vida em si. Você percebe que a mesma expressão que é usada para ser humano é usada para anjo, ser vivente. Essa palavra ser vivente é aquela pessoa que não possui vida em si, mas os anjos possuem vida derivada da vida. Que vida? Da vida a saber, Jesus Cristo. Então Jesus deriva vida para os anjos. Jesus deriva vida para todos nós. Eu posso ouvir amém? E o mais interessante é que o anjo assumindo a forma antropomórfica, por incrível que pareça, um anjo não consegue passar aqui em uma parede dessa. Mas algo interessante acontece. Por quê? Porque Deus faz com que o anjo apareça e Deus faz com que o anjo desapareça. Existe um poder, uma lei da física de Deus que é extraordinária. Olha, Deus faz com que o anjo apareça agora, estando tudo fechado, e Deus faz com que o anjo apareça em outro lugar. Só que um anjo, assumindo a forma antropomórfica, nunca nós encontramos relatos que ele passa uma parede dessa, porque se ele passar, ele derruba. Mas ele tem o poder de aparecer dentro de um canto, mesmo estando fechado. Aí você pergunta, como ele entrou? É algo muito interessante. Isso é algo muito interessante, porque Deus tem o poder capaz de fazer um anjo aparecer aqui, porque o anjo foi formado da luz, o anjo foi formado da água e o anjo foi formado do pneuma, do espírito, do fôlego. Então, um vento não passa aqui, a água também não passa aqui, nada disso passa aqui, mas é algo extraordinário que nós compreenderemos detalhes por detalhes, quando um dia a palavra de Deus diz, vocês serão como os anjos do céu. Se nós seremos como os anjos do céu, não quer dizer que a gente vai perder um corpo, porque um anjo tem um corpo. Seremos semelhantes aos anjos do céu, porque vamos ser seres sem pecado e viver eternamente. Eu posso ouvir amém? E sabe, queridos irmãos, agora eu quero dar uma meia volta para nós entendermos, porque eu vejo que a hora está avançando um pouco. Mas vamos entender algum conceito bem interessante dessa palavra anjo. Veja bem. Nos textos que nós acabamos de ler, você percebeu que, na verdade, lá no livro de Ezequiel, capítulo 10, fala que o querubim, ele estava ali e ele entregou brasas ardentes ao homem vestido de linho. A gente não leu essa passagem, esse versículo? Esse homem vestido de linho também aparece no capítulo 10 e 12 de Daniel. Quem é o homem vestido de linho, que usa roupas brancas? Quem é o homem que deu o sangue para nos salvar? Quem é? Louvado seja o nome de Deus. Representa Jesus Cristo. E por incrível que pareça, o livro de Ezequiel está profetizando que no tempo do fim, o homem vestido de linho vai jogar aquelas brasas. Essas brasas representam os flagelos, as 7 últimas pragas que cairão. E Ezequiel usa jogar brasas. E eu quero entender esse conceito aqui, voltando para o livro de Ezequiel com você. Vamos entender esse conceito. Eu vou ser breve aqui no assunto. Para nós falarmos que a missão dos anjos começou desde aqueles dias que o homem pecou, até o fim do tempo do fim, quando Jesus voltar. Ezequiel aqui, capítulo 10. Deixa eu abrir aqui a Bíblia, Ezequiel capítulo 10. Falando aqui de brasa, já estou todo suando já. Ezequiel capítulo 10. Olha, Ezequiel capítulo 10. Quando você observa o capítulo 10 de Ezequiel, você vê que é dada a ordem e esse homem vestido de linho, ele joga as brasas.
Mas se você observa o capítulo 10 também, e quando você vê aqui, ó, no versículo 18, diz assim, ó: então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. No subtítulo de a glória de Deus abandona o templo. O que isso quer dizer? Quer dizer que um dia a porta da graça vai se fechar. E quando a porta da graça se fechar, não haverá mais intercessão. Começará a cair os flagelos, que os anjos irão derramar esses flagelos. E antes que os anjos comecem a derramar esse flagelo, eu quero analisar com você esse texto aqui, ó, de Ezequiel capítulo 9, versículo 4, que diz assim, ó: ele disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Queridos, é dito: marca com sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa das abominações. O que é abominação? Provérbios 28, versículo 9 diz que abominação é desviar o ouvido de ouvir a lei. Então isso quer dizer que chegará um tempo em que a abominação vai ser tão grande aqui na terra, a transgressão da lei vai ser tão grande. Eu estava ouvindo a respeito do homossexualismo, há bem pouco, que estava comentando tanto o irmão Paulo como o irmão Edinaldo, e achei muito interessante. Vai chegar um momento que a transgressão da lei de Deus vai ser tão grande, que na verdade eles vão querer fazer as suas próprias leis. Mas a Bíblia diz: marca com um sinal. Deus dá a ordem, queridos: marca com um sinal. Deus dá a ordem: marca com sinal. Marcar com sinal quem? Aqueles que são de Deus. Deus dá a ordem para marcar com sinal. E essa ordem, por incrível que pareça, nós já estamos no tempo dessa ordem. Desde o ano de 1844, nós já estamos no tempo dessa ordem. Neste momento, Deus já está passando no meio da igreja e já está selando aqueles que são dele. Deus já está passando, porque diz o Espírito de Profecia que Deus conhece perfeitamente os corações. E disse que há 3 coisas no meio da igreja que Deus quer banir e acabar, que é o orgulho. Deus quer banir também, acabar os pecados da carne, e Deus quer acabar também com a vaidade. Você pode ver isto perfeitamente relatado nas páginas do livro Verdade sobre os Anjos. E sabe, e esse selo Deus já está, olha, marcando, assinalando. Aí você diz: que selo é esse? Bem, esse selo apocalíptico, depois vamos entender perfeitamente o que é que representa esse selo, porque eu só quero somente analisar a questão do ministério dos anjos. Caríssimos, um dia muito em breve, Jesus Cristo vai estar voltando. E aquele seu anjo que lhe acompanhou todo sempre, você deseja ver a face dele no reino dos céus? Você deseja ver e ouvir da boca dele dizendo: vinde, vinde, porque você venceu. Você venceu. Eu estava com você e você venceu. Você vai receber a coroa da vida porque você venceu. Eu posso ouvir amém? E sabe, isto será o dia mais lindo, será o dia mais emocionante de todos os tempos, quando o seu anjo disser isso. Porque todo o mundo de pecado vai se acabar. E sabe, queridos, dentre tantas e tantas experiências de anjos, eu quero dizer algo, antes de nós terminar a mensagem. Eu quero dizer o seguinte: que apesar das leis da física, e apesar do ser humano e do nosso mundo está em um mundo capitalista, e apesar dos seres humanos, grande parte deles, achar que podemos criar uma própria verdade, e apesar do ser humano achar que não existe anjos e não conseguir explicar as leis da física e tentar contrariar a palavra de Deus, já houve muitos esforços de seres humanos estudando para contrariar a verdade sobre os anjos. Mas eu quero dizer que Deus sempre usa uma forma especial na palavra, porque apesar dos críticos, a palavra de Deus triunfa. E eu quero dizer que apesar do homem do século 21, o homem moderno, pós-tecnológico, perguntar e dizer: como pode isso?
Como pode, se o homem estuda daqui para a constelação de Órion, se o homem viajando na velocidade de 60 mil quilômetros por hora, se o homem viajasse nessa velocidade, o homem levaria cerca de 26 milhões de anos para chegar lá. Como pode, se o homem viajar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, para chegar lá, levaria 1.500 anos? E os críticos ficam dizendo, como pode vocês acharem que os anjos têm essa velocidade de chegar a 1.500, em 1.500 anos, aliás, percorrer a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo? Como é que pode isso? Porque mesmo que se percorresse a velocidade da luz, não haveria possibilidade de chegar lá. Mas o que eu acho mais interessante é que o anjo não tem a velocidade da luz. Não. O anjo tem a velocidade menor do que a luz. Mas o que explica? Eu quero concluir a mensagem dizendo o seguinte: que Deus ama cada um de nós. E quando nós lemos em Apocalipse capítulo 4, que abriu uma porta no céu, queridos, quando essa porta do céu se abre, isso é porque o céu fica bem mais perto da terra. Essa porta é o portal que os anjos vêm encontrar com você. Essa porta é a porta que você tem acesso ao trono de Deus. Essa porta faz fechar as bocas dos críticos, dizer que dentro de um segundo um anjo vem e volta, porque a terra fica bem pertinho dos céus. E é por essa porta também que Jesus Cristo voltará para nos buscar um dia. Sabe, eu acho muito interessante. Nós vamos encerrar a mensagem, vou pedir a sonoplastia, coloque um fundo musical, porque nós vamos para a conclusão do sermão, falando sobre os anjos. E dentre tantas e tantas histórias e relatos sobre os anjos, eu sei que cada pessoa que aqui está, sempre tem um milagre a relatar, de algo que aconteceu na sua vida. Quantas e quantas vezes você foi protegido pelo anjo? Quantas e quantas vezes nós que estamos aqui em pé, já devia estar na sepultura, mas Deus usou um anjo para nos proteger. Quantas e quantas vezes que nós sofremos um acidente, e se nossos olhos fossem abertos, nós veríamos Deus colocando um anjo para nos livrar daquele perigo. E uma dessas histórias, que está no livro Atuação dos Anjos, conta-nos a experiência de uma mulher chamada Andréa, que estudava no colégio adventista. É um livro bem conhecido, mas eu achei interessante essa história, porque conta-nos que Andréa estudava no colégio adventista, e ela sempre ia no coral e cantava, ensaiava no coral. E em determinado momento, quando deu 9 horas da noite, ela saía daquele colégio. E quando ela saía daquele colégio, para chegar na cidade de Taquara, a cidade dela, ela teria que percorrer 2 quilômetros a pé. E você imagina uma mulher do sexo feminino percorrer 2 quilômetros a pé. Isso era perigoso. No mundo que nós estamos hoje, é perigoso demais você andar daqui para ali, porque o mundo está em pecado. E por incrível que pareça, aquela mulher chegou na metade do caminho, e um homem num carro parou aquele carro e com a arma de fogo apontou para aquela vítima e disse: pare, senão eu te mato. E eu imagino junto a você, se nós estivéssemos no lugar dela, o que você faria neste momento? Você correria? Você ficaria? O que você faria? Eu imagino que ela ficou numa situação de transe, numa situação de preocupação, vendo a morte aos seus olhos. Eu imagino que ela ficou numa situação quase que desmaiando. Mas no seu coração, aquela mulher pediu ajuda a Deus. E um dos textos mais lindos do Espírito de Profecia é que diz que quando a alma pecadora clama a Deus, Deus comissiona um anjo que vem em grande velocidade e livra aquela alma das trevas do pecado. Eu posso ouvir amém? E foi isto que aconteceu. Aquela mulher ali, ao clamar por Deus, de repente um homem todo de branco apareceu e disse para aquele bandido:
deixa a moça, porque ela é minha irmã. E aquele bandido disse: olha, se você insistir mais uma vez, vai ser morto você e ela. E aquele homem de branco disse: olha, eu não quero confusão, mas se você quiser me enfrentar, você vai ter que enfrentar o meu grupo também aqui. E mostrou milhares e milhares, uma milícia de anjos pronto a lutar e defender uma alma de Deus. E aquele homem, aquele bandido saiu desesperado no carro. E aquele homem de branco disse para aquela mulher: o perigo já passou, não temas, vá em paz. E quando ela saiu e olhou para trás, não viu mais nada, tudo havia desaparecido. Mas ela conta no testemunho: eu tenho certeza que Deus enviou anjos para me salvar. Deus envia anjos, independentemente de qualquer circunstância, Deus coloca anjos ao nosso lado. Independentemente de qualquer circunstância, Deus coloca anjos para nos salvar. E naquele dia, irmãos, naquele dia, quando Jesus voltar, o primeiro que vai lhe abraçar, tenha toda certeza que é o seu anjo. E que Deus seja louvado. E eu pergunto nesta noite: quantos nesta noite querem naquele dia, junto ao seu anjo, louvar para sempre ao Senhor? Levanta as mãos, quantos? Que Deus seja louvado para sempre.